Meu amigo, Papão aí em busca de se afastar da zona da confusão e quem sabe chega lá no meio da tabela e virar aí o segundo turno, depois vai jogar aqui contra o Atlético, né? Jogar aqui no Caldeirão, na Curuzu e quem sabe na virada do segundo turno começar a pensar em coisa maior, né? Claro que é aquela história, né? Para chegar lá em cima, a gente tem que passar pelos degraus de baixo do meio, né? Já passamos pelo degrau de baixo, agora é ir para o degrau do meio, né? Para quem sabe pensar em coisa maior. Muito embora aquilo que eu falei para vocês, né? Na prática, sair e se afastar já é pensar em brigar lá em cima. Legal? Vamos fazer aquele nosso pré-jogo de sempre. A gente vai falar da possível escalação, depois a gente faz aquela simulação realista e simulação clubista, além de avaliar aí o nosso adversário, o Amazonas, tá? Antes, por favor, já deixa teu like logo, dá o like aqui, porque isso ajuda muito o canal. E se tu me ajudar, né, eu tenho mais incentivo para fazer mais vídeos do Papão aqui para você. Beleza? Bora lá. Então já dá o like aí, já se inscreve no canal para dar aquela moral aí pro canal Central Papão. Bem, Paysandu aliás, inverso, né? Amazonas e Paysandu, o jogo vai ser lá no Carlos Amit e não na Arena da Amazônia, né? O Amazonas está fazendo muito o jogo lá, que é num estádio numa zona mais periférica do Amazonas, né? Eu, inclusive, morei muito tempo lá em Manaus. O penúltimo jogo do primeiro turno e é um jogo importante por dois motivos, né? Para quem acha que o Paysandu vai brigar só pelo rebaixamento, é um adversário direto. E para quem acha que o Paysandu ainda tem esperança de brigar lá em cima, esses 3 pontos é importante. Então, é aquilo que eu falo para vocês. Nessa altura do campeonato, tanto faz se a gente vai brigar pelo rebaixamento ou se vai brigar lá em cima, né? E isso aí é indefinido ainda. Qualquer somatória de ponto pode incorrer no rebaixamento e pode incorrer na briga lá em cima, né? Então, seja para quem você é otimista, seja para quem é, entre aspas, realista, é um jogo importante, né? Penúltima rodada nessa quarta-feira à noite. Vamos lá ver como é que o Paysandu está escalado. Infelizmente, a gente teve essa notícia da contusão do Rossi, né, galera? Aquela história, né? Pô, vamos. A gente não é aqui, nós somos torcedores, né? Então, pô, eu não curto ficar nessa de ficar malhando o cara, bichado. Pô, quantas vezes o cara jogou no sacrifício aí, né? Então, ao contrário, a gente tem que apoiar. Não vamos entrar nessa de agora a gente tem Garcês e Diogo, joga. Não vamos entrar nessa, galera. Pô, é um jogador importante. Ah, não é craque. Beleza, se tu acha que não é craque, mas ele já mostrou com os números que é importante. Então, toda a força é pro Búfalo. E o que é importante, né, cara? É torcedor do Paysandu. Isso aí conta muito também. É aquela história, tu tem um jogador nota 9 e um jogador nota 7 que é torcedor do Paysandu, esse nota 7 vai igualar a nota 9 por conta da torcida e da identificação. Então, força aí pro nosso Búfalo, se Deus quiser, vai voltar contra o Atlético, né, pra gente arrebentar de vez lá no Caldeirão. Beleza? Sentiu o Rossi, então ele viajou, estava em Belém, já estava se recuperando, levou o terceiro cartão amarelo, né, não jogou contra o Curitiba, e aí viajou para o Amazonas para encontrar com a delegação, sentiu e voltou para Belém para reforçar o time, né? Para continuar seu tratamento. Então, a escalação, Gabriel, nosso goleiraço aí, não tem muito para onde correr, né? Cara, tá fechando muito aqui, né? E graças a Deus que a gente tem na reserva nosso bom goleiro também, Matheus Nogueira. No miolo de zaga, eu creio, obviamente no Novilho vai ser mantido, eu creio que ele vai voltar com o Thalisson, né? Só lembrando, o Thalisson cumpriu suspensão, seria o Thiago Heleno se machucou, acabou entrando o Maurício lá em Coritiba, né? Então, eu creio que os técnicos eles prezam muito por isso, né? Se o Thalisson só saiu por conta de suspensão, ele não vai barrar o cara, até por uma questão de confiança. Então, provavelmente ele traz o Thalisson. Já nas laterais, o Luan Freitas, em tese, né? Pela média de. Só lembrando, galera, a gente, quando fala de escalação, não é a escalação do Central Papão, não, tá? É a escalação que a gente pensa que tá na cabeça do Claudinei. E como é que a gente vai entrar na cabeça do Claudinei? Pegando a média das escalações. Então, na média das escalações, seria o Luan Freitas, mas o Luan Freitas se machucou às vésperas do jogo contra o Coritiba. Não vi movimentação dele no treino de hoje, lá nas imagens divulgadas. Não tem notícia que ele viajou, então aparentemente vai se manter o Brian, né? Muito embora o Luan, na média, seja a preferência do Claudinei. Na esquerda, o nosso rei da assistência, Heverson. 4 jogos, 4 últimos jogos, 4 assistências, né? PK realmente vai ficar aí para compor o elenco.
Na meiuca, ele vai manter provavelmente o mesmo time, né? Ainda mais com o Rossi se contundido. Vilela de primeiro volante, Anderson de segundo volante, mas na prática eles acabam revezando um pouco, e Denner como o meia de criação, que infelizmente na prática o Denner ainda não se soltou como esse meia de criação, ele age muito mais como um cara que atua como até uma espécie de terceiro volante, de vez em quando sai, inclusive eu acho que para mim esse é o principal problema do Paysandu. Nós não temos um criador e esse criador pode ser um cara que joga de volante, por exemplo, o Ronaldo Henrique é um cara que poderia ser nosso criador, mas infelizmente está demonstrando que fisicamente ainda está baixo, né? Então quando a gente fala o criador, o camisa 10, é aquele cara em que tu vai pegar uma bola, vai dar para ele vai fazer um facão, ele vai dar um drible, desconcertar e colocar o cara na cara do gol, né? É esse cara que o time vai acabar olhando e sempre jogar a bola para ele. Não dá para a gente sempre dar um chutão para frente e jogar lá para o Garcês e para o Diogo, né? Então, bem, no ataque, também eu creio que ele vai repetir aí a escalação contra o Coritiba. Marlon na direita, mas acaba que na prática o Marlon forma um quarto homem aqui do meio de campo, então ele flutua muito, né? O Marlon, aquele coringão que a gente já conhece. Garcês caindo pela esquerda e Diogo centralizado, né? Então, na prática, como é que o time deve se comportar? Né? Os 4 zagueiros aqui atrás, os 3 meios de campo sempre guardando a posição e o Marlon flutuando, formando um quarto homem de meio de campo aqui, com Diogo e Garcês jogando lá na frente. Foi assim contra o Curitiba, então provavelmente deve se manter isso aí, né? A única modificação deve ser aqui o Thalisson, que deve voltar aí no lugar do Maurício Antônio. Esse aí deve ser o time do Paysandu, né? Com algumas alternativas, por exemplo, Ronaldo Henrique, que a gente não sabe que hora joga um jogo, no outro jogo é substituído. Pode ser que ele entre aqui no lugar do Anderson. Vilela não, né? Vilela tá até com a faixa, inclusive, na ausência. Então, uma alternativa. Ronaldo Henrique no lugar do Denner, para formar essa trinca aqui, já que o time vai jogar provavelmente um pouco mais recuado. Então, enfim, mas eu creio muito mais nessa formação aí. Outra possibilidade, o Marlon vem sentindo, né? Inclusive não jogou lá contra o Atlético Goianiense porque vinha sentindo. Pode ser que ele coloque o Vini para poupar o Marlon, por exemplo. É uma das possibilidades, né? Enfim, essa seria uma das possibilidades do Paysandu. Bora lá para fazer aquela nossa simulação, né? A simulação clubista e a simulação realista. E aí no final a gente fala o que espera aqui do jogo. Bora lá para nossa simulação. Deixa eu abrir aqui. Pronto, tá aí. Vamos lá fazer a nossa simulação realista primeiro, né? E em que consiste a nossa simulação realista? A simulação realista a gente tem quem joga dentro com a possibilidade maior de ganhar, salvo se o time estiver despencando, né? Então, por exemplo, Atlético Paranaense Ferroviária. Em tese, né? E nessa Série B a gente pode esperar tudo. Atlético Paranaense venceria. Em tese, né? Essa é a simulação realista. Cuiabá e América. América caindo pelas tabelas, então vou votar a vitória do Cuiabá. Chape, Volta Redonda, Chape em ascensão. Obviamente, o nosso, sendo realista, não é um realista clubista não, tá, galera? Eu botaria aqui o 0-0. O Paysandu tá sabendo se defender legal, então colocaria aqui. Mesmo sendo realista, isso não é clubista não, tá? Novo Horizontino e Goiás. Eita, isso aqui é briga de cachorro grande, né? Eu vou botar aqui o nosso 1-1. Vila Nova e CRB. CRB caindo pelas tabelas, vou botar o Vila Nova. O rival e o Avaí. Não é clubista, tá, pessoal? Mas como o rival também vem em decréscimo, eu vou quebrar o galho deles aqui e vou botar mais um empate, tá? Operário Atlético Goianiense, eu vou colocar aqui também um empate aqui. Atlético e Curitiba. O Curitiba provavelmente deve ir com sangue nos olhos nesse aqui. Então eu vou colocar aqui 0-0, né? Ou pelo menos 1-1, vai. 1-1, pronto. 1-1. E Botafogo e Criciúma, vou colocar aqui também o 1-1. Beleza? Bem, então essa seria a nossa avaliação aí, vamos dizer assim, realista, né? Claro, sempre com uma figuinha ali, né? Mas essa seria uma... Tá, para não dizer que tá sendo tão clubista assim, eu vou botar o Botafogo a vitória, pronto, né? Que com isso aí o Botafogo, em tese, se afastaria e, infelizmente, a gente entraria na zona da confusão de novo.
De qualquer forma, galera, olha só, a gente está jogando fora. Então, é aquilo que eu sempre digo. É legal a gente falar de sair da zona de rebaixamento, mas isso só existe na nossa cabeça de torcedor. Então, enquanto a gente não chegar lá pela 25ª rodada, 28ª, zona de rebaixamento e G4 só existe na nossa cabeça de torcedor. Tu quer ver um exemplo aqui? Quando a gente fala assim, G4, quando a gente vai olhar aqui para G4, o Goiás já tem 37. Então não é o fato dele ser do G4, é que ele tem 37 pontos. Para o quinto colocado, são 9 pontos. Para te ter uma ideia, do Lanterna, que hoje em dia é o Amazonas, para o quarto colocado, que é a Chapecoense, são 9 pontos. Então o Curitiba aqui não é só questão de G4, né? Desculpa, eu tô até aqui aqui pronto. Aqui esse é o realista, aquele era o simulador. Então, o Goiás hoje, para o quinto colocado, são 10 pontos, cara. Então, não é questão de ser G4, né? É a questão de que a pontuação dele é muito alta. Né? Então, a mesma coisa aqui. Se Deus o livre, né? A gente empatar, que é uma simulação realista, e voltar para o Z4, claro, isso aí vale para grupo de WhatsApp, pá, não sei o quê, brincadeira com teu primo, com teu colega, mas na prática isso só vai valer a partir lá da 24ª, 25ª, 28ª rodada. Beleza? Mas como a gente gosta aqui de brincar de simulação e de colocação, vamos fazer agora a simulação clubista. A clubista, obviamente que eu colocaria aqui Papão 1-0, e se é para ser clubista, galera, se é para ser clubista, bora ser clubista ao extremo. Bora mudar esse placar aqui, ó, que é para a gente já pensar em subir, né? Já que a gente está brincando de clubista. Bem, aqui Cuiabá e América, a gente colocaria aqui o empate, né? E o Volta Redonda, como está atrás da gente, a gente vai colocar que o Volta Redonda vai vencer. Goiás e Novo Horizontino, bora colocar lá o que o Goiás dispara logo, para a gente brincar de G4. Vila Nova e CRB, a gente vai colocar o empate. Né? Aqui no rival tá bom esse empate. O Operário tá bom. O Atlético aqui, bem, como o Coritiba já tá disparando mesmo, vou colocar 2-1. E aqui eu vou colocar o empate. Pronto. Aqui é o extremo do clubismo, né? No extremo do clubismo, a gente chega a 21. Né? E para quem gosta de brincar e sonhar com o G4, a gente estaria aqui, né? Olha, e não, já que é para ser clubista, a gente não vai botar o rival empatando, né? Esqueci aqui. Se é para ser clubista, a gente vai botar o rival perdendo, né? Então, nessa simulação aqui, a gente estaria a 7 pontos do G4. E se tu quisesse botar o empate aqui, ó, tu estaria, o rival entraria, e em vez de 7 pontos, tu estaria a 6 pontos do G4, que não seria de todo ruim, né? A 2 vitórias aí do G4. Claro, né, pessoal? É só uma brincadeira de simulação. Claro que o importante é a gente pelo menos trazer um pontinho. Trazer um pontinho de lá e depois fazer a obrigação aqui de pontuar, de ganhar em casa, né? Contra o Atlético, né? Bem, esse jogo contra o Amazonas, o que é que a gente espera? É aquela história, o Amazonas ele tá em recuperação. Só pra gente ter uma ideia aqui do Amazonas, ó. Só pra gente ter uma ideia aqui do Amazonas, ó. O Amazonas é um time que parece que vai entrar em crise e sai da crise, ó. É o Lanterna, e a gente já viu, né, esse papo de é Lanterna, esquece esse papo. A gente já viu isso, a gente já foi prova disso. Então, Amazonas, nos últimos 5 jogos, ganhou uma, empatou. Parecia que ia se levantar, perdeu 2. Aí agora já ganhou de goleada contra o Botafogo. Então, não tem time em ultra mega crise aqui, né? Se tu olhar aqui no retrospecto, quem tá em ultra mega crise, olha quem aqui, ó, o CRB, ó. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e um empate. Aí sim, esse time aqui tá caindo pelas tabelas. Fora isso, muito cuidado, tá, galera? Muito cuidado. Esse time do Amazonas aí, depois, com a chegada do Márcio Zanardi, deu uma respirada, né? Tem os Torres da vida lá, né? Diego Torres e o outro lá, Torres, que eu esqueci o primeiro nome dele. Então, é um time que está em ascensão, cuidado, né? A gente tem que ter cuidado com esse tipo de time que a gente acha que porque o Amazonas é um time emergente. A gente já viu no que deu, no que deu. Então, é entrar de pezinho no chão, é comemorar ainda a goleada contra o Curitiba, mas quarta-feira, 21 e 29, a gente esquece a goleada e pezinho no chão. Beleza, meus amigos? A gente fica por aqui. Não se esqueça, por favor, de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar.
Forte abraço e até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau.